Agora, falando um pouco, né, sobre a questão que eu disse que nós temos aí algumas formas que as companhias trabalham de tabela. Quando a gente fala em Brasil, né, em voos nacionais, a gente basicamente tem 3 companhias, que são essas que eu mostrei: Smiles, que é a Gol, Latam e Azul. Quando a gente pensa em sair para fora do Brasil, essas mesmas 3 companhias, elas têm parcerias, que seria o quê? Alianças aéreas. Então, elas fazem, né, parcerias com outras companhias internacionais, onde a gente consegue comprar, por exemplo, eu vou voar, que nem eu vou para a Argentina, e tem algumas companhias internacionais, por exemplo, Etiópia, Emirates, companhias que são internacionais que voam lá para a Argentina. Eu consigo comprar elas com milhas da Smiles, por exemplo, porque ela faz parceria com essas companhias internacionais. Então, eu vou voar para a Europa. Eu consigo utilizar não só as nossas 3 aqui do Brasil, como, por exemplo, a TAP, que é uma companhia portuguesa. Então, através dessas alianças, né, que as companhias têm, a gente consegue, com as nossas milhas, né, assim, acumuladas aqui nas nossas 3 principais companhias, acessar outras companhias internacionais. Então, KLM, Air France, Iberia. Então, são diversas, né? American Airlines, diversas companhias internacionais que possibilita que a gente utilize as nossas próprias milhas aqui nacionais. Então, isso também é um ponto legal para a gente estudar, porque às vezes, por exemplo, a Azul não voa para, sei lá, para Argentina. Não voa em que sentido? A Azul, se a gente entrar hoje no site da Azul e buscar aqui um voo São Paulo, Argentina, né? A gente não vai encontrar, porque ela não tem voo próprio dela. Mas quando a gente abre o leque para procurar com companhias parceiras, aí a gente consegue acessar. Você vê que eu vou procurar aqui, ele não vai achar. Então, ele fala que não tem voo. Mas se a gente procurar com companhias parceiras, a gente consegue achar. Na Azul, especificamente, para a gente procurar voos de companhias parceiras dela, a gente precisa utilizar um outro site que chama Azul Interline, que seria o quê? Como se fosse um braço, assim, né? Uma parte da Azul que faz voos internacionais. E aí é onde a gente consegue acessar, então, essas companhias internacionais. Então, por exemplo, se eu buscar aqui o mesmo voo, né, Argentina-São Paulo, pelo Interline, vocês vão ver que a gente já vai conseguir achar aqui passagens, né? Então, por exemplo, aí a gente já consegue voar, achar passagens, e aí são todas essas empresas que a Azul tem parceria. Então, por mais que você, por exemplo, não tenha milhas lá na Aerolinhas ou na Etiópia, você consegue gerar passagens com as suas milhas aqui da Azul. Então, isso é bem interessante. O que a gente precisa se atentar aqui nessas questões? Às vezes, que nem aqui, são 72 mil milhas, é relativamente... não vou dizer que é pouco, porque tem melhores oportunidades, mas imaginando que seja poucas milhas. Sempre se atentar que normalmente tem taxa de combustível, tem taxa... A taxa de aeroporto sempre vai ter, né? Uma coisa que é legal também mencionar, a taxa de aeroporto, ela varia realmente de cada aeroporto. Então, que nem a Argentina é um dos aeroportos que tem a maior taxa, né, do mundo. Então, ou seja, lá, só qualquer passagem que você pegar, a taxa de aeroporto vai ser cara, ó, tá vendo? Taxas de serviço, 521. Agora, se a gente pega, por exemplo, São Paulo, Argentina, a taxa é R$ 79, porque é a taxa do aeroporto aqui de São Paulo. Então, pode ter essas variações também. Mas o que eu queria ressaltar é que, às vezes, tem companhias que nem, vamos supor, essa daqui eu peguei e tá dando 521, que é a Turk. Se eu pegar a outra companhia aqui, que é a Etiópia, vocês vão ver que vai dar mais,
porque além da taxa do aeroporto, ela cobra uma taxa de combustível. Ó, tá vendo? Já foi para 745 de taxa. Então, esses são pontos que também, às vezes, a gente precisa levar em consideração. Ah, tá mais ou tá menos em quantidade de milhas, mas quais são as taxas envolvidas, né? Então, no caso dessa daqui, fora a taxa de aeroporto, eles ainda cobram uma taxa em cima, né, da companhia, ela cobra uma taxa aí de combustível que ela chama. Então, também é um ponto para levar em consideração para comparação aí do valor. Voltando lá, né, na questão das alianças aéreas. Então, o legal é que quando a gente acumula nessas companhias, após se dar nessas alianças, dessas parcerias das empresas, a gente acabou tendo um leque gigantesco de outras companhias que a gente consegue acessar com as nossas milhas aqui brasileiras. Então, a Smiles, por exemplo, ela tem mais de 41 companhia que ela faz parceria. Então, ou seja, dá para você viajar praticamente o mundo com as milhas da Smiles. Aí a Latam tem um pouco menos de parceria, mas também tem parcerias fora do Brasil. Então, isso é muito legal para também diversificar aí o nosso leque de busca. E aí, falando, né, da questão de tabela, né, do que cada companhia segue, via de regra, existe-se aí tabelas fixas e tabelas dinâmicas. O que seria essa tabela fixa? Tem companhia, por exemplo, a TAP, a Ibéria, que são companhias de fora, que elas trabalham com uma tabela fixa. Então, que nem a Ibéria, qualquer época do ano que a gente quiser viajar para, sei lá, São Paulo, Rio, né, desde que ela voe naquele trecho, né? Vão ser 6.000 milhas. Então, a qualquer época do ano. Então, isso traz o quê para a gente? Uma previsibilidade. Então, eu sei que a qualquer momento que eu quiser emitir uma passagem, mesmo que seja de hoje para amanhã, desde que tenha disponibilidade, através dessa companhia, eu consigo emitir com uma tabela fixa. Da mesma forma, temos aí a TAP, que é uma companhia espanhola, que também trabalha com tabela fixa, e ela já voa aí o mundo inteiro, né? A Ibéria também voa para diversos lugares do mundo, mas a TAP, né, tem mais. Então, por exemplo, dá para você ir para a Ásia, dá para rodar mesmo o mundo. Inclusive, ela tem um bilhete que chama Volta ao Mundo, que é 220 mil milhas, e você gira o mundo inteiro. Mas aí você consegue o quê? Ter uma previsibilidade. Então, ela fala assim, ó, todos os países que estiverem dentro da Europa, por exemplo, em baixa, em tabela econômica, vai ser 75 mil milhas. Então, ou seja, você já sabe que qualquer época do ano que você for para a Europa, você vai pagar 75 mil milhas. E aí ela tem, né, os trechos ali de acordo com as localidades, ela separa. Então, a Ibéria trabalha dessa forma, com tabela fixa. A TAP, a Latam, ela tem também uma tabela fixa, mas para voos internacionais. Então, para voos nacionais, ela faz aquela tabela dinâmica, que qualquer momento que você entra, tá lá um preço diferente. Já para voos internacionais, então, por exemplo, se eu quiser sair do Brasil para a Argentina, ela trabalha com uma tabela fixa de 24 mil milhas. Só que isso sempre tem que estar o quê? Condicionado com a disponibilidade, né? Então, não é assim, eu quero ir no Natal e tá falando que, sei lá, eu quero ir no Natal para a Europa, tá falando que é 80 mil milhas, eu vou encontrar. Como ficam datas mais concorridas, normalmente é mais difícil você achar. Mas com isso, a gente consegue ainda baratear ainda mais. Que nem a Latam, a gente consegue emitir, através da parceria da Latam com a Qatar, a gente consegue emitir, por exemplo, uma passagem que tem um custo aí de 15 mil reais, que seria um trecho São Paulo-Doha, né, que é lá no Oriente Médio. O custo dessa passagem é 15 mil reais,
e a gente consegue emitir ela com 73 mil milhas. Então, imagina, seria aí uma economia gigantesca, né? Mesmo que a gente fosse comprar essas milhas, ainda assim seria muito barato. Imagine, 25, vamos colocar 25, que foi o último preço de venda da Latam, vezes 73, você estaria gastando aí cerca de 1.800 por um voo que tem um custo de 15 mil reais. Então, assim, é surreal a oportunidade que a gente tem aí de conseguir passagens incríveis. E aí, obviamente, como são voos mais concorridos, você tem que calhar de ter as datas ali e tal. Então, essa é uma forma que tem aí também de tabela, né? De diferenciação. Então, basicamente, são essas duas. A comercial seria o quê? É isso que eu falei. De acordo com o que está em dinheiro, muda o valor em real, que também é o que a gente percebe ali na Latam, na Smiles, nessas companhias. Eu vou deixar depois também esse slide com vocês, mas a gente consegue, assim, ter um parâmetro, né, de boas emissões. Então, imaginando assim, dentro do Brasil, o que seria, assim, uma boa emissão, né? De volta, por exemplo, a 30 mil milhas. Isso seria, assim, incrível, né? Então, isso é muito bom. Então, aqui nesse mapinha, dá para a gente ter, assim, meio que uma estimativa. Então, sei lá, eu quero ir para os Estados Unidos, por exemplo. Uma boa emissão seria cerca aí de 80 mil milhas. Então, é mais para a gente ter, assim, um termômetro, um parâmetro do que esperar, né? Que aí eu compartilho, assim, com vocês. Mas vocês vão vendo que no dia a dia, que nem se você me perguntar hoje, para eu ir para Maceió, por exemplo, 30 mil milhas é caro ou barato? Por não ser um destino que eu acompanhe com uma certa frequência, eu não vou conseguir ter um parâmetro para você, para te falar se é caro ou barato. Então, o que eu indico e o que eu faço sempre quando eu estou de olho num destino, numa busca? Eu mesma começo a criar ali a minha média. Então, assim, sei lá, eu coto hoje de manhã, tá dando 30 mil. Eu coto à noite, tá dando 20. Amanhã eu coto, tá dando 15. E aí eu vou meio que acompanhando ali pelo menos uns 2, 3 dias para ter a minha sensibilidade de média do que está caro e do que está barato. Aconteceu isso comigo quando logo que eu comecei, que eu queria viajar, eu peguei tipo uma passagem que a gente chama que é a hora ali, que é tipo uma passagem prêmio, assim, muito, muito, muito barata. Era tipo 8 mil milhas para ir para Maceió. E como eu ainda era inexperiente, eu não tinha esse feeling de saber se isso era caro ou barato, eu acabei não aproveitando ali a oportunidade. Então, é isso que eu, assim, gosto de compartilhar e orientar, né, vocês, que vocês, mesmo que, eu não vou viajar agora, mas eu tenho vontade, por exemplo, de ir para a Argentina. Então, já vai sentindo ali qual que é a média. Então, pesquisa uma vez por semana, uma vez por dia, para você ter ali o seu parâmetro de média. E aí, quando você de fato decidir ou precisar comprar, você consegue, né, ter autonomia para saber se aquilo está caro ou está barato. Então, o que eu falo assim, a emissão, né, a busca, emissão é busca. Então, você tem que estar ali constantemente buscando, você vai criar os seus parâmetros de busca. A gente, claro, eu dou aqui algumas diretrizes, né, do que a gente tem que fazer. Então, basicamente é isso, comparar em dinheiro, comparar em milhas, olhar em todas as companhias, olhar qual companhia voa, mas o fato de você emitir a viagem em si, né, sair essa emissão, vai ser muito da sua busca do dia a dia ou daquele momento. Um outro aplicativo que eu até acho que foi a Fran falou, né? Tem algum lugar que a gente consegue procurar, tal? Um aplicativo que é muito, muito bom, que eu gosto bastante para dar esse parâmetro e ajudar essa questão da gente criar assim uma média, né, daquilo que é caro ou barato, é esse aplicativo Octor Plus.
Então, ele num todo, eu printei aqui algumas telas, porque pelo site mesmo a gente não consegue acessar ele, só por app mesmo, por aplicativo. Mas ele, como um todo, ele já nos dá assim, bastante parâmetros legais. Então, nele a gente consegue ver quando tem promoções ativas. Então, por exemplo, tá rolando transferência bonificada, né? Da Livelo com a Azul. A gente já consegue ver ele direto no aplicativo. Qual a data da promoção? Se você tem que ser clube ou não, então ele já te dá ali uma prévia dessa questão de promoção bonificada. Depois, quando a gente pensa lá nas compras, né, para ganhar pontos, ele também traz essa aba para a gente, que é esse compre e pontue. Então, ele fala aqui, por exemplo, hoje na Livelo você consegue ganhar até 26 pontos por real. E aí, quando a gente clica nele, ele vai falar quais são as lojas numa escala, né? Do maior para o menor. Você consegue ir filtrando também. Mas é legal porque ele também te dá esse parâmetro de promoções bonificadas que estão ocorrendo. E aí, quando a gente entra para essa parte de viagem, né? Que é o nosso principal assunto hoje, a gente consegue ir na aba explorar destinos. Então, por exemplo, a gente coloca lá São Paulo. Ele já me dá, saindo de São Paulo, por exemplo, saindo de São Paulo para Juiz de Fora, você precisaria de 9.000 milhas e de volta. Para Brasília, X, para o Rio de Janeiro, 10.000. Só que é sempre daquele momento, né? Daquele dia. Então, vai ser volátil também. Mas o que eu gosto dele é justamente por isso. Eu estou buscando uma passagem para o Rio. Então, rapidinho você consegue já entrar ali no aplicativo. Hoje está 10, à noite está 8, amanhã está 15. Então, você cria ali a sua média. E quando você clica de fato... Desculpa, gente. Quando você clica de fato no destino, ele vai falar em qual companhia que está. Né? Então, e a outra coisa legal é que ele também, ali mesmo, ele já compara para a gente em dinheiro. Então, ele vai falar assim, olha, você precisa de 12.000 milhas e em dinheiro tá X valor. Então, ele é muito, muito usual, esse aplicativo. É, assim, basicamente o meu queridinho para essas buscas, né? Ali a gente consegue também filtrar, que nem aqui eu deixei qualquer data, mas se eu quisesse colocar assim, aos finais de semana, aí ele ia me trazer somente passagens ao final de semana. Se eu quisesse colocar, sei lá, mês tal, aí ele vai fazendo também esse filtro. Então, é um aplicativo muito bom para nos ajudar com relação a isso. Isso vai ajudar bastante a gente na busca. Falando ainda, né, sobre essa questão de comparação, um outro ponto que é muito importante que a gente faça também, que às vezes a gente pode cair aí nas pegadinhas que eles fazem. Da mesma forma que a gente falou lá da questão de trocar pontos por produtos, né? As próprias companhias aéreas, os próprios programas, né, de fidelidade, por exemplo, o Livelo e a Esfera, eles também nos proporcionam a oportunidade de trocar os nossos pontos por passagem. E aí, assim, estatisticamente, né, 99% das vezes não vai valer a pena. Então, claro, o que eu digo, a gente sempre vai ter que calcular, mas eu trouxe aqui um exemplo para a gente exercitar essa questão de cálculo, né? Então, aqui era uma passagem que estava sendo ofertada lá dentro do site da Esfera. Então, se a gente for aqui no Esfera, né? Tanto no Esfera quanto no Livelo, tem essa possibilidade da gente usar os nossos pontos para emitir passagem aqui dentro do site deles mesmo. E aí a gente consegue perceber que não é vantajoso. Então, aqui eu peguei, né, naquele print, eu peguei, por exemplo, um destino. Eu vou pelo print só para não fazer todo o passo a passo de novo para vocês. Já está desenhado ali o racional, eu creio que vocês vão entender, mas se vocês tiverem dúvida também, vocês me perguntam. Então, no site, né, essa passagem do Esfera está oferecendo para a gente resgatar essa passagem para o Rio pelo total de 12.000 pontos.
Então, imaginando que esses pontos a gente ainda consegue, né, mandar para a companhia aérea com bônus, e aqui eu fiz com base na Latam, só para ser justa, porque era onde eu achei a outra passagem da Latam, que é essa que eles estavam oferecendo. Para mandar para a Latam, a gente consegue em cerca aí de 40% de bônus. Então, ou seja, esses 12 mil, né, se eu mando para a Latam, ia se transformar em 17 mil. Então, é como se eu tivesse, né, resgatando aí uma passagem, já considerando com os bônus, por 17 mil milhas, 17 mil pontos, milhas, né? Que eu converti para milhas, 17 mil milhas. Se eu fosse resgatar essa mesma passagem, o mesmo voo, tudo certinho, igual, no próprio site da Latam, eu só ia precisar de 7.600 milhas. Então, percebe que eles dão que é uma puta de uma inflacionada, porque se eu uso os meus pontos que eu suei ali para, né, adquirir dentro do Esfera, isso a gente percebe também na Livelo, tá? É bem comum que eles fazem isso. Se eu fosse gastar os meus pontos, eu gastaria 12 mil pontos, que eu teria a chance de transformar em 17. E, na verdade, para resgatar essa passagem, eu só preciso de 7. Então, ou seja, é como se eu estivesse rasgando aí cerca de 10 mil pontos. Então, isso é muito importante ressaltar que, claro, que pode ser que uma vez ou outra alguma passagem esteja ali muito, muito barato. Outro ponto que também a gente precisa ressaltar quando a gente pensa aí nessas trocas é meio que aquela cabine, né? Que a gente entra, você quer trocar uma passagem por não sei quantos pontos. Sempre você tem que fazer a conta. Aqui é a mesma ideia, só que foi uma outra passagem que eu peguei da Gol, só para reforçar como, no geral, eles costumam fazer isso, então a gente costuma perder muito quando a gente pensa em resgatar. A diferença é que aqui eu fiz uma simulação com o valor em real e não em dinheiro, mas a gente consegue perceber que, de fato, você perde ali grana. Outro ponto que também é importante ressaltar, quando a gente vai emitir a passagem, eles dão a opção da gente pagar a taxa de embarque em milhas. E isso não é interessante, assim, não é interessante, de fato, eu já digo que não é interessante. Uma pela questão do custo, né, de valor. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, era exigido 5 mil milhas para pagar a taxa de embarque. Só que se eu fosse pagar em dinheiro, era R$ 78. Então, se a gente pegar aí o valor que essas milhas, né, tinha de mercado, quanto que vale, 5 mil milhas vale cerca de 97. Se eu fosse pagar em dinheiro, 78. Aí você pensa, tá, a diferença não é muita. Não é, mas o que é o principal ponto que a gente perde quando a gente paga a passagem em milhas? A gente deixa, por exemplo, quando a gente falou lá sobre cartões, os cartões, eles normalmente têm seguros viagens, né? Então, quando você paga em milhas, você já perde essa oportunidade de ter um seguro viagem. Então, principalmente em viagem internacional, que seguro é caro e é coisa que a gente precisa fazer, então você já estaria deixando de ganhar ali essa oportunidade de ter o seguro. Então, esse é um dos piores pontos, né? Quando a gente pensa em questão de trocar. Então, financeiramente, não costuma valer a pena, né? E o principal ponto é a questão de você perder aí essa oportunidade de ter os benefícios do seu cartão quando você paga a taxa em dinheiro ao invés de pagar em milhas. Então, isso também é um alerta assim, bem relevante que a gente precisa ter com relação a essa parte de emissão. Então, assim, basicamente falando em emissão, seria isso. Aí eu vou abrir aqui para perguntas, se vocês tiverem aí alguma dúvida, né, com relação a isso. Aqui eu tenho alguns outros exemplos, né, assim, até chega a ser, entre aspas, bastante, parece que é repetitivo, mas assim, para fixar mesmo em vocês. Então, aqui nesse cenário, né? Eu peguei uma passagem indo de São Paulo para Miami, né? Orlando, né? Miami, Orlando, seria necessário 103 mil milhas.
Então, fazendo ali um cálculo, né, ainda mesmo se a gente estivesse comprando essas milhas, mais a taxa de embarque e tal, essa passagem sairia ali por R$ 1.100. Isso é uma passagem de voo executivo. Essa mesma passagem estava sendo comercializada por R$ 10.000. Então, assim, é um valor surreal, assim, de oportunidade mesmo que a gente tem quando a gente pensa em milhas. Então, com relação a essas questões de emissão